Meses atrás, não foi mais ou menos isso, Roberto? Lotado, viu, Bruno Jacobi? E aí, a gente conversou e eu perguntava, Barrosal, eu perguntei, era o pessoal do secundarista. Quem conhece Pico Madeira? Lembra, Roberto? Um rapaz levantou a mão. Quem foi Pico Madeira, Heitor? Vou contar agora, né? Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez, né, com o Cariri Cangaço. É uma verdadeira apoteose de valorização da cultura nordestina, tendo à frente, claro, sempre o Severo, né? Sei que tem tantos outros também que ajudam a engendrar. O Severo, ele tem um dom da palavra, ele tem um dom de agregar, né? E não é fácil agregar, principalmente intelectuais, escritores, sempre tem uma ciumeirinha, mas ele consegue fazer isso, né? Se ele era neto do primeiro advogado a residir aqui no Cariri na época da febre do ouro, porque aqui houve exploração do ouro, né? Missão Velha, quem é de Missão Velha sabe que lá tem um Morro Dourado, né? Em Barbalha tem um Riacho do Ouro. Então houve exploração desse ouro aqui de 1752 até 58, quando o rei de Portugal manda fechar essas minas por conta que estava sendo contrabandeado esse ouro em forma em pó, e aí estava dando prejuízo. O fato teve mote para isso, motivos anteriores, e um deles foi justamente o que eu estou falando sobre o Capitão Mó do Crato e um subalterno. O Capitão Mó, ele funcionava na época como uma espécie de prefeito e comandante militar da vila. E quando foi próximo a 1814, o subalterno dele, imediato, que era o Sargento Mó, José tradicional, eles começam a se rivalizar por conta de uma prisão que ocorreu, né? E o Capitão Mó não aceitou que aquela prisão fosse feita pelo seu subalterno e terminou matando 3 homens de uma vez, né? Inclusive o último foi com um coice do Bacamarte, não é isso, Bosco? E o fato é que cria-se essa rivalidade entre o Capitão Mó e o Sargento Mó. E aí, de maio de 1817, ano da liberdade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era comum colocar isso ao final do texto. E o padre Benzi Cacetes, o Manuel de Souza, disse: não, mas Jesus, quando nasceu, já era liberto. E aí criou, todo mundo começou a rir e foi ridicularizando, né, já o movimento naquela época. Então já vão aparecendo mais intrigas entre esses personagens. Ó, esse aí é o livrinho, viu? Tem um Bacamarte aí que foi do Pinto Madeira, um Bacamarte Tower, feito quer dizer, torre, né, feito na Inglaterra, e hoje está no Museu do Ceará. Então, vem 17, aumenta a intriga entre essas duas vilas, né? Logo após vem a questão da Constituição portuguesa de 1821, que por achar o Brasil, né, a mera colônia, tá certo? Me corrija se eu estiver errado, Roberto, porque em 1815 o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido, né? E então, a intenção dessa Constituição portuguesa era rebaixar o Brasil e fazer também o seguinte, com que fosse assinada por Dom João VI uma Constituição em branco, né? Dom João VI se recusou a fazer isso, né, no primeiro momento. Alguns deputados saíram daqui do Brasil para assinar essa Constituinte lá em Portugal, entre eles o senador Alencar, que viria a ser senador, né, o Antônio Diogo Feijó, que foi regente da Trina Regência, regente na Regência Una, né? E o fato é que, ao tempo, alguns desses deputados brasileiros fugiram para não assinar essa recolonização do Brasil. O Alencar, como era muito esperto, ele era muito astuto, e ele é um estereótipo desse político que se dá bem em tudo, né? Que usa do gogó, da... Então, Alencar chegou a assinar a Constituição, e só depois que assina a Constituição é que ele foge para poder dar uma satisfação aos demais colegas, né? Foi bater na Inglaterra em Falmonte. Então, o que é que isso tem a ver? Aqui, quando houve essa obrigação tinha que jurar a essa Constituição em branco, nas vilas,
E isso foi feito em Jardim no Crato. Só que a turma lá no Crato, a notícia no Arquivo Histórico Ultramarino, de Leandro Bezerra Monteiro, que era um monarquista ferrenho, e o capitão-mor do Crato, Pereira Filgueiras, teriam armado uma situação para que ela não fosse jurada, né, nessa época. E Pinto Madeira estava sempre ali ao lado desses figurões, como braço direito do capitão-mor. E terminou que os cerca-igrejas, ou cabras, né, porque a eleição, esse juramento era feito dentro das igrejas na época. Então, os cabras chegaram lá, começaram uma rebelião, bateram na cabeça de gente com cacete, deram tiro, facada, e diziam aos cabras que aquela Constituição, ela era o demônio, né? E os cabras achavam que personificaram uma Constituição, dizendo que ela merecia ser morta, levar tiro, né? E Pinto Madeira ali sempre do lado, né? Nessa conflagração desses cabras, nessa manipulação. Foi o movimento de independência, né? E o Crato foi uma das vilas que, antes de saber da proclamação da independência, né, de Dom Pedro I, ele já se levantou em favor dessa independência e marchou para o Piauí e depois Maranhão, onde tropas leais a Dom João VI pretendiam manter a separação do que era chamado de Estado do Brasil, que era do Ceará em direção ao sul, e Estado do Maranhão, né, que era Grã-Pará subindo em direção ao norte. E aí esses caririenses juntaram uma tropa de 12 mil homens, né, no comando quem estava? Pereira Filgueiras, à frente, certo? E logo em seguida Tristão Gonçalves de Alencar Aripe, que era irmão do senador Alencar. E então eles foram lá, lutaram no Piauí, conseguiram derrotar João da Cunha Fidiré, né, que se rendeu, na verdade, lá em Tabocas, né, em Caxias. E o que ocorre? Pinto Madeira havia ficado aqui no através da Chapada, grávida, e vai dar à luz, salvo engano, uma menina, que mais na frente vai se tornar ancestral, salvo engano, alguém me corrija se eu estiver errado, do Pedro Nava, autor do Baú de Ossos, e também do Paulo Coelho. E então, mas aí mataram o Leonel, tá? Foi a família Bulhões, os Torquato, sim. Mas eles depois vão se aliar a Pinto Madeira, né? Na verdade, eles já estavam assim coligados pela causa. Não se comprova que Pinto Madeira tenha ido lá, né, e participado desses homicídios, mas ele fomentava. Então, passado esse momento, né, 1824, ficaram algumas queixas, como por exemplo, além do Leonel, um filho de Bárbara de Alencar, chamado Padre Carlos, ele também foi assassinado brutalmente por um cabra, dizem que na Serra do Beju. Alguém já deve ter lido isso no livro de Jorival Macedo, que ele conta que um padre chamado Carcará, né, teria sido morto por um indivíduo ao tirar a abelha canudo num tronco, o cabra desejando furtá-lo, assaltá-lo, né, porque ele carregava patacões de ouro, bateu com um machado na cabeça dele enquanto ele retirava esse mel, né? E o Jorivá, o Irineu Pinheiro, o Irineu disse que criança via um montículo de pedra, né, na Serra do Beju, lá em Aurora, e diziam que lá era o fogo diamante, ou então onde o padre Carcará tinha sido morto. O fato é que eu encontrei no livro da Câmara do Rio de Janeiro, uma data próxima ao acontecimento, o senador Alencar, então deputado, ele acusando o Pinto Madeira de ter assassinado o seu irmão, o padre Carlos. Ou seja, esse padre Carcará era o filho de Bárbara, era o irmão do senador Alencar, e esse foi um motivo também preponderante para aumentar essas enrascas entre esses liberais do Crato, né, com o Pinto Madeira e também com a população de Jardim, que se tinha feito ultramonarquista para se opor ao Crato, que havia adotado essas ideias iluministas, né? Esse comportamento liberal. Então, essas intrigas vão aumentando. Há relatos
de Dona Brasilina, que, salvo engano, ela morou aqui em Jardim também e teve contato com um médico botânico, um carioca, chamado Francisco Freire Alemão, que esteve aqui nessa região à frente de uma comissão botânica, né, que Dom Pedro II enviou para cá para fazer estudos. E ele vinha na companhia de Gonçalves Dias, o poeta, e outros mais. E o fato é que ele apurou em seu diário que mais de 20 pessoas da família Alencar, pessoas ligadas à família Alencar, Quixaba no Pernambuco. Certo? Então, essas intrigas vão aumentando e Pinto Madeira, certa feita, ele consegue ir até o Rio de Janeiro e lá ele consegue também uma audiência com o imperador Dom Pedro I. E daí ele recebe o título de comandante das vilas do Jardim e do Crato. Né? Então ele tinha chegado ao ápice da carreira militar, inclusive com a patente de coronel. Né? O Pinto Madeira ele retorna e isso vai criar uma ciumeira enorme, porque há uma dinâmica entre essas alianças. Antes ele estava ao lado desses monarquistas como Leandro Bezerra, que era um indivíduo muito rico aqui, né? Um caramuru ligado à Casa da Torre, e termina que quando o Pinto Madeira recebe esse comando dessas vilas, os Bezerra de Mendes já começam a colocar ele de escanteio. Já vem ele como uma ameaça e como um inimigo. Né? Então vai criando, se rompendo algumas alianças e formando novas alianças. Então, Pinto Madeira, enquanto comandante, né, coronel, ele toma alguns comportamentos, às vezes muito violentos e rudes. Por exemplo, havia queixa, inclusive processo contra ele, acusando de, durante a Confederação, ter saído daqui do Cariri e se postado lá no Cocó, lá em Fortaleza, aguardando todo e qualquer liberal que tivesse sido absolvido pela comissão, né, de militar, de julgamento, para ele assassinar no mesmo ato. Então, existia muita reclamação por causa dessa atitude dele rude, né, e violenta. Então, há uma necessidade. Pinto Madeira demonstra conhecer a lei da época e diz: eu apelo. Ele tinha esse direito de apelar, tá bom? E ter um novo julgamento na capital. E se isso fosse confirmado, tá bom? Ele só poderia ser executado caso o imperador aceitasse, desse autorização. E tinha que esperar 8 dias. Então, quando ele diz apelo, o presidente do Tribunal do Júri fala: não tem apelo nem agravo, coronel. Conforme-se que o senhor morre sempre. E então, em 48 horas, armaram todos os preparativos para que ele fosse enforcado ali na Duque de Caxias, no Crato, para quem conhece, no topo onde tem a Cruz do Século, né? Na entrada da cidade. E lá tinha uma forca de aroeira. Então, durante esse percurso, Pinto Madeira alega ter sido coronel e pede para que a pena seja comutada em fuzilamento, que o Código de Processo Criminal também não permitia. Aí o juiz da execução disse: não pode, você vai ser enforcado. E enforcar era algo assim ignominioso, porque quando o pescoço não quebrava, abre o cadafalso, e não quebrasse, né, não morresse de imediato, o povo ficava achincalhando. Então ele pediu para ser fuzilado, que era uma coisa mais imediata. E então o juiz da execução disse: não pode. Aí o coronel Mainha, que viveu com 6 dias do Padre Cícero, vocês devem conhecer essa história, fez parte desse movimento aí, disse: pois então é preceito de lei que ele também apele e espere-se, né, novo Tribunal do Júri. Se não for para matar ele com fuzilamento, vamos voltar com preso. Como o pessoal tinha medo de Pinto Madeira, inclusive dele ser resgatado pela turma que ainda fazia resistência nas matas, né, disse: não, então vamos matar o homem. Aí chegaram nessa forca, fizeram o fuzilamento, né, deram um tiro de misericórdia, enterraram o corpo na igreja, depois arrancaram a cabeça, que ficou exposta até 1848, para uma questão de difamar, né, aquele personagem. Mas o tiro saiu pela culatra, porque o povo estava fazendo já, pedindo algumas graças, aí ele estava alcançando, e estavam encontrando objetos, tal como
o Santo Expedito faz, né? E tiveram que sumir com a cabeça do homem de novo. Aí, o que acontece? Nesse meu trabalho, eu tento demonstrar, através de documentação que eu consegui na Torre de Tomba, em Portugal, no Rio de Janeiro, o processo crime, né, que está no IHGB, e demonstrar que o senador Alencar tinha todos os motivos para arquitetar essa farsa que foi o Tribunal do Júri, né, que condenou Pinto Madeira à morte. Inclusive, na correspondência passiva do senador Alencar, o Franklin de Lima, que era um apaniguado dele e parente próximo, disse: senador, antes da execução de Pinto Madeira, senador, quem matou sua mãe, Dona Bárbara, foi Pinto Madeira. Porque Dona Bárbara teve que fugir em 31, já muito velhinha, mais de 70 anos, para ir ao Piauí, onde faleceu lá no Alecrim. E a viagem, né, muito desgastante, ela terminou falecendo assim que chegou, né? Então, o propósito principal, né, é esmiuçar esse desrespeito que houve, né, à lei da época, e também demonstrar essas motivações do senador Alencar. O tempo já está acabando, e eu agradeço demais a paciência de vocês, né? Valeu. Doutor, e todos que estimam conhecer esse período, nós garantimos aqui a nossa. Esse período da história do Brasil e do nosso Cariri, por favor, não deixe de adquirir O Amigo do Rei, Julgamento e Assassinato de Joaquim Pinto Madeira.